Na Globo News a moça gaguejou, igual fuzil do Bop na favela. Donald Trump só postou e o mundo caiu pra Daniela. Ela dizia que não ia dar em nada, agora tá com falta de ar na costela. Xandão na mira, Lula em queda, chora a menina Daniela. Tenta ler o Truth Social, mas sente um caroço na goela. Deixem Bolsonaro em paz, que dia triste pra Daniela. Antes mesmo do Xandão, a sanção já chegou nela. A primeira a ser embargada foi a voz da Daniela. Imagine o seguinte, você é um ex-presidente cercado de apoiadores, é amado por milhões, acusado de tudo e mais um pouco, sem provas concretas, e aí, do nada, surge ele. O loiro do topete imortal, o Chuck Norris do Partido Republicano, o ex-presidente mais memeado da história americana, Donald Trump. E o que ele faz? Defende Jair Bolsonaro, em alto, bom e irônico som. Não na surdina, não em entrevista protocolar, mas em caps lock, com exclamações e indignação sincera nas redes sociais. Hoje você verá como Trump detonou o teatrinho autoritário brasileiro, colocou Alexandre Uglandi no radar da maior potência do planeta e ainda deixou a Globo tremendo igual um Varna Verde. Spoiler, o Xandão já está sendo processado nos Estados Unidos e se bobear, vai precisar de passaporte diplomático para ir até a esquina comprar pão. Donald Trump foi direto. Bolsonaro não é culpado de nada. A única coisa que ele fez foi lutar pelo povo. E aí ele manda real. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores. Ou seja, Trump está basicamente dizendo: Brasil, larga essa palhaçada de STF querer bancar juiz de reality show e deixa o povo decidir nas urnas. A comparação com a perseguição que ele mesmo sofreu nos Estados Unidos é inevitável, mas aqui a coisa é mais grotesca. Lá, pelo menos, ainda tentam disfarçar. No Brasil, Chandecir assina a censura com a caneta dourada e ainda tira selfie no espelho depois. O processo contra Bolsonaro virou uma paródia de tribunal, um episódio de Law and Order, Banana Land Unit. Testemunhas que desmentem delações são ignoradas, delatores premiados que mentem são ovacionados, e o juiz é também a vítima, e o promotor, e o roteirista, e o dono da bola. Enquanto isso, Trump assiste de camarote e diz: dia após dia, noite após noite, mês após mês, eles só perseguem Bolsonaro. Trump Media e Rumble já processaram Chandlerleia na justiça americana, na Flórida. Sabe quem também gosta da Flórida? Metade do Brasil que fugiu da censura. O processo é direto. Censura não pode ultrapassar fronteiras. A primeira emenda protege o discurso político legítimo. Ou seja, Xandenilson está tentando calar até brasileiro que virou Uber em Miami, e isso nos Estados Unidos é guerra santa. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos não só para escapar do circo jurídico, mas para trabalhar em sanções contra Chandelle. Sim, o 03 virou diplomata informal, e muito mais competente que os nossos diplomatas oficiais, aliás. E não é só ele. O senador Marco Rubio, um dos figurões republicanos, já avisou. Would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Ou seja, Xandemar corre o risco de entrar numa lista ao lado de russos, chineses e traficantes de órgão. Vai ter que passar férias no Irã, porque Disney só com tornozeleira diplomática. E qual a resposta do governo Lula para tudo isso? O chanceler Mauro Vieira deu uma entrevista digna de um figurante de novela das 6. Mauro Vieira diz que o Brasil tem que virar as costas e seguir, caso Trump sancione Moraes. O castelo de areia está desmoronando. Trump chutou a primeira torre. Rubio está vindo com o trator. E a mídia internacional está fazendo a cobertura ao vivo.
Até os petistas já começaram a soltar a mão do Xandão, porque quando o cheque internacional não entra mais, até amigo de infância muda de calçada. E o Bolsonaro é o cara que apanha todo santo dia e ainda lidera as pesquisas. Trump sabe disso e o mundo começa a perceber. Enquanto isso, o Bananil vira motivo de piada internacional. Mas pelo menos temos a Janja gravando rios com trilha de Thiago e York, enquanto a democracia se dissolve como gelatina no micro-ondas. Agora, olha o texto do Trump e me diz se ele não é lindo. O Brasil está fazendo algo terrível no tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo inteiro, enquanto eles não fazem nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eu passei a conhecer Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava seu país. Além disso, um negociador muito duro em relação ao comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. E isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo sobre o qual eu entendo muito bem. Aconteceu comigo em escala 10 vezes maior e agora o nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei acompanhando muito de perto a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil, e isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Chama atenção a parte do "estarei acompanhando de perto a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores". O post não parece ser uma ação isolada. De todo jeito, Donald Trump foi bem claro. O recado para o STF e para o Lula está dado. Eu só acho que o Xandinho deve estar pensando seriamente em aceitar o convite para ser vice do Bolsonaro agora. E aí, Xandão, quer ser meu vice? Já pode ir para a porta do quartel vender espetinho e cerveja? Deve estar um barata voa em Brasília lindo de se ver. Claro, o galinheiro esquerdista já entrou em pânico. Lula correu para mandar indireta fingindo ser nacionalista. A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja, não ser a China e a Rússia. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Pra cima deles! Vai lá, painho! Chegou a hora de brilhar! Engraçado porque há 3 dias Lula e sua turma estavam visitando a criminosa Cristina Kirchner e criticando o sistema judiciário argentino. Ou seja, de uma forma ou de outra, querendo interferir no processo, como no caso da corrupta do Peru, que teve apoio da logística militar brasileira para fugir. A Veja, cheia de esperança, acha que essa briga com Trump pode tirar a reputação do Lula da lama. Quanta inocência! Post de Trump dá a Lula o discurso do nacionalismo. Ao apoiar Bolsonaro, presidente norte-americano faz um gesto tóxico para a oposição. Acontece que no Brasil a imensa maioria da população odeia o Satanine. Se o diabo em pessoa vier falar mal do Lula, o Brasil torce pro diabo. O sistema brasileiro estava jogando seu xadrez, mas aí chegou o dono do tabuleiro e levou as peças embora. O Brasil já é uma Venezuela na Austrália. Trump mandou a real. Sem Bolsonaro nas eleições do ano que vem, não reconhecerá o novo presidente. Te vira aí, Moraes. Aí você me diz. Ah, o Xandão vai cobrar a aposta. Tomara!
Quem tá mais ligado nas coisas já entrou no modo pânico mesmo. O clima de velório na Globo News foi lindo. A jornalista e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima, estava inconsolável. Tem notícia importante chegando para o campo de Jair Messias Bolsonaro. Um gesto que o ex-presidente ansiava muito, há muito tempo, foi feito. Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refere-se claramente ao julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e faz uma defesa enfática do ex-presidente. Deixem-o em paz. O Brasil está fazendo uma coisa terrível na forma como vem tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles estão fazendo nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, tá? Dizendo aqui, né? Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. O Donald Trump diz o seguinte: eu conheci Bolsonaro, ele é um líder forte que realmente amava o seu país. Além disso, era um negociador muito duro, ele diz aqui, né? Nas questões tarifárias. A eleição dele foi muito próxima, no sentido de foi muito disputada, né? A eleição que Bolsonaro perdeu, né? A eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas, o que não é fato, gente, todas as pesquisas. Segue aqui o presidente dos Estados Unidos. Isso, ou seja, né, o que está acontecendo não é nada além de perseguição política, ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Ele disse: aconteceu comigo por 10 vezes e agora o país está... Perdão, gente, desculpa, o quê? Aconteceu comigo 10 vezes mais, obrigada. E aqui ele diz ainda que... as pessoas do país estão vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, que o único julgamento que deveria estar acontecendo com o Bolsonaro é o julgamento dos votos, chamado eleição. Livre Bolsonaro ao longe, deixem Bolsonaro em paz. A bicha praticamente tendo um AVC. Tá parecendo eu na 4ª série, quando a professora pedia para ler um texto em voz alta e eu não queria ler de jeito nenhum. Sentiram e sentiram muito. A mulher se engasgou várias vezes, quase pediu um copo d'água. Como é bom ter a consciência tranquila para não passar por esse tipo de constrangimento. Gaguejou muito mesmo, não vai ter Disney pra ela. Tá parecendo a Gaga de Lelsley no post. Que não, a gente tem pensamento positivo, nada negativo. Deve ter um monte de gente no ponto dela, orientando o que ela deve ou não falar. A voz chega a tremer. Ué, vocês não disseram que não ia dar em nada? Por que então vocês estão com essa tensão toda? E o desespero dela negando que Bolsonaro tá liderando as pesquisas. Meu, que coisa linda! Mano, até os Datafolha dão mais de 10 pontos de vantagem pro Bolsonaro. A militante não consegue ler o texto sem emitir opinião, meu Deus. Pelo amor de Deus. A criatura patética chega a respirar fundo de ansiedade, sem dizer que é uma completa inepta para traduzir. A Globo News nem para traduzir o texto e ajudar a pobre coitada. Patéticos. Sobre as pesquisas não serem um fato, o Trump faz suas próprias pesquisas. Eles deveriam saber disso. Tá tremendo toda, gaguejando, deve ter dado frio na barriga até. Haja cacuete, coceira, laptop, cera no ouvido, gestos, rímel dando alergia. Só que dessa vez não teve figurinha de ministro do STF, nem risadinha, né? A doente só sabe ler pelo zap, quando vem do STF, pelo jeito. Sim, porque primeiro eu pensei que ela estivesse lendo, mas aí eu vi que ela tá repetindo o que alguém tá traduzindo o texto no ouvido dela. Jornalista da Globo sem um inglês básico é fogo, né? Uma chuva de Meu, mas eu entendo o nervoso dela.
Geralmente, as empresas que fornecem suporte ao regime também sofrem sanções. Fica a dica aí, Globo. Não pode ver uma ditadura que já sai correndo para apoiar, né? É nisso que dá. Agora, só para dar uma ajuda aos QI 83 aí, não devem ter entendido. Não é apenas sobre Bolsonaro, é sobre eleições sem Bolsonaro. Simples. Não serão reconhecidas pelos Estados Unidos. Respira. Cheirinho de Venezuela, né? Cheirinho de Magnitsky, né? Cheirinho de porta-aviões no Lago Paranoá. Se até o Donald Trump está preocupado com a democracia no Brasil, talvez a gente devesse prestar atenção também. Ou, no mínimo, dar um unfollow no Chandecir antes que ele bloqueie até a sua geladeira. E lembre-se, a Constituição americana protege o discurso político. A brasileira protege quem estiver segurando a caneta da censura. Então, até o próximo vídeo. E deixem o Bolsonaro em paz. Ou Trump volta em 2026 com sanção e topete armado. Chora, Daniela. É tudo culpa das redes sociais. O Lula é inocente. É preciso regular as redes sociais. A culpa é do Bozo. A culpa é do Bozo. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. É fake news que a culpa do INSS é do governo. É culpa das redes, das mudanças climáticas, mas não do Lula. Não tem café pra tomar com pão? Toma água. Não tem água, engole saliva, porra. Mas não reclamem, senão o Bozo volta. O governo colocou mais imposto? Entenda como isso é bom. Eu pago imposto. Eu quero pagar imposto. Me joga na parede, me soca imposto. Tá tudo caro no mercado. Não compra. Faz jejum, porque se for gordo, pelo menos emagrece. A popularidade do governo caiu. É culpa dos memes. Memes matam. Memes agridem. É preciso regular os memes. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.